projeto quando começo, tem sempre tem duas vertentes, não é? Uma, a minha perspectiva sobre os contextos, quer dizer, a dimensão, o budget, o local, não é? Esses aspectos são sempre aspectos sobre os quais eu medito um pouco e sobre os quais às vezes invento uma narrativa. Portanto, ultimamente tenho tido a tendência para inventar narrativas. O outro fundamental é o cliente, ou seja, eu tenho tendência, muitas vezes sou abordado para fazer o projeto, etc. E às vezes até me mandam logo os terrenos e eu às vezes tenho tendência, não resisto, não é? Sou arquiteto e gosto daquilo que faço e começo a fazer uns esboços. Mas até falar com os clientes, normalmente paro logo, ou seja, paro porque me sinto perdido, porque sinto-me a fazer uma coisa para mim e não é para mim, até para outros, sejam o cliente direto, sejam os que depois irão também, enfim, usufruir dessa relação. E, portanto, eu tenho sempre a tendência, nos casos em que isso é possível, não é? Quando não é possível, normalmente desvio-me para a tal narrativa que procuro, não é? Uma história, e poderemos falar depois sobre alguns projetos em que isso aconteceu, mas sobretudo no caso das casas, e daí as minhas casas também, penso eu, é a explicação que eu dou para serem tão diferentes entre si, tenho tendência a abordar os clientes muito à maneira do antigo médico da aldeia, de clínica geral, que faz perguntas, que conhece e tal. E é dessa imagem que eu crio, digamos, das pessoas que me surgem então as primeiras sugestões, os primeiros caminhos a seguir. Ou seja, raramente há um dado a priorístico que tenha a ver com a minha cultura enquanto arquiteto, ou com pessoa, ou com o sítio, ou com algo que tenha aparecido há pouco tempo, ou que eu tenha visto recentemente. Algumas dessas coisas confluem, mas normalmente o projeto começa a ganhar o embrião da primeira ideia, do caminho a seguir, vem da leitura que eu faço das pessoas. Por exemplo, neste momento estou envolvido, ou espero vir a estar envolvido num projeto muito curioso de uma casa, onde eu entro para a conversa convencido que iria fazer uma casa tábua rasa, portanto, trata-se de um sítio onde existe já uma pré-existência, mas aparentemente eu jamais iria reutilizar aquilo, e 2 horas e meia ou 3 horas e meia de uma conversa fantástica que tive com o casal, em que percebo uma série de relações e de afetos com aquilo a que eu não dava valor nenhum, não é? Do ponto de vista do discurso, e de repente eu começo a descobrir estratégias e a pensar modos de quase de certeza ir desenvolver um projeto que parte dali e que usa muito daquela pré-existência. Portanto, e isto nasce de perceber um conjunto de relações e de intensidades, não é? Entre aquelas duas pessoas quanto ao seu projeto de vida e aquele contexto, aquele objeto. É óbvio que no fim vai-se perceber que estava lá aquilo, mas vai ser outra coisa completamente diferente. Mas isto para lhe dar um exemplo do peso que tem, sobretudo então no caso das casas, não é? O foco na identidade, digamos, do cliente, não é? Da pessoa que a vai viver, não é? Os arquitetos portugueses, de facto, nos últimos 30 anos, 40 anos, e isto misturando várias gerações, desde os que neste momento são mais velhos, portanto, andam próximo dos 70, aos que andam próximo dos 30, portanto, muito recentes,
Eu, do meu ponto de vista, temos produzido um conjunto de obras muito consequente e muito pedagógicas. Apesar das críticas que se fazem e de um contexto adverso em que exercemos, mas aquilo que temos conseguido exercer, uma cota parte de nós tem conseguido ser muito consequente e por isso tem tido exposição. E essa exposição tem contaminado a opinião pública e tem dado alguma segurança, não é? A que mesmo a franja maior, digamos, dos clientes, que não são pessoas, digamos, nem especialistas da área, nem necessariamente, eu diria, de cultura renascentista, não, nem têm que ser, são pessoas que têm os seus nichos de cultura e são interessantíssimas, mas não estão dentro das áreas em que nós navegamos mais à vontade, mas já tem, de um modo geral, já aparece numa quantidade muito maior do que era habitual um conjunto, do meu ponto de vista, razoavelmente grande de pessoas com alguma exigência, com alguma sensibilidade e, eu diria, com alguma, estou a ser injusto, com muita exigência e com bastante sensibilidade. Mas ainda não é, do meu ponto de vista, digamos, o mercado onde nós atuamos. Por exemplo, a maior parte dos meus projetos eram pessoas muito eficazes nas suas áreas, cultas, educadas, uns formados, outros não, etc. Mas com um grau razoavelmente grande de desconhecimento, não é, da área da arquitetura em específico e um pouco das áreas afins, sobretudo da arte. Mas que de algum modo muito rapidamente perceberam e aderiram e compraram as coisas. Eu diria que ser arquiteto em Portugal ou tem sido, se calhar ser, porque eu penso que estamos a mudar. Apesar de estarmos ainda digamos, no ponto mais baixo, se calhar, de uma crise terrível para a nossa profissão, penso que estamos no ponto de viragem. Penso que daqui para a frente só pode melhorar. Mas e daí afirmar que o ser ou ter sido arquiteto até agora tem sido muito difícil e um ato quase de obstinação. Trabalhamos num mercado que esteve quase sempre rarefeito por outros, não só ao nível, digamos, eu diria, dos valores contratuais envolvidos, portanto, é um mercado onde se vendiam um conjunto de elementos como se fossem projetos, vendiam no sentido de se propunham como, portanto, coisas muito primárias, enfim, que do meu ponto de vista tiveram e têm custos dramáticos para o país, ou seja, a minha convicção é que nós gastamos 10 vezes mais energia a aquecer e a arrefecer as nossas casas e a reparar as nossas casas, e quase tudo isso é importado, e portanto isso, no dia em que se fizer a conta do que custa todos os dias ao país termos andado 40 anos a deixar pessoas muito menos preparadas que os arquitetos exercessem em 60% ou 70% do que era construído, eu penso que tem um custo dramático. Mais de 70%, eu diria que a porcentagem deve ter sido 80 e tal por cento. E portanto nós os arquitetos acabam a ficar com uma muito pequena margem, o que lhes dá muito poucas oportunidades, ou seja, nós vamos tendo trabalho, é verdade, tenho o ateliê desde 91, mas temos sempre pouco trabalho, muita erosão. Não quer dizer que não tenhamos exercido e não tenhamos sido consequentes, como referi a princípio, mas, portanto, ser arquiteto em Portugal tem sido, sobretudo, também, ou seja, é uma espécie, há aqui uma relação curiosa, não é? Porque é um ato de convicção, por um lado, que dá grande prazer, e é, por outro lado, uma espécie de um ato de teimosia e de resistência. E, basicamente, eu penso que isto baliza um bocadinho o ser arquiteto em Portugal.